mais um time, dessa vez coreano, com problemas financeiros. Organizações históricas fechando as portas. Ano após ano, a gente vê notícias de dificuldades, enquanto alguns salários batem recordes e cada vez mais gente lota as lives e os eventos. Afinal de contas, quem ganha dinheiro com esportes, então? Esse é um assunto sobre o qual eu já queria falar há algum tempo, só que eu não estava muito seguro para cravar uma resposta. E aí, depois de pensar um pouquinho, eu percebi que a gente não precisa ser dono da verdade para falar sobre alguma coisa que está preocupando bastante. Hoje eu queria mostrar pra vocês que, apesar de eu achar que os esportes vieram pra ficar, eu acho que a gente tá com problemas sérios. E quando eu falo de dinheiro na nossa pergunta, eu não tô falando sobre aquele salarinho que você usa pra sobreviver nas cidades mais caras do planeta, que é onde estão instalados os esportes hoje em dia. Não é aquele dinheirinho pra você alugar seu APzinho, comer alguma coisa e subsistir pra seguir o seu sonho. Eu tô falando de dinheiro de verdade mesmo, de grana, meu irmão. Cadê esse bolo? Com esses jogos tão famosos que geram tanta receita, por que nem todo mundo vê a cor desse dinheiro, às vezes nem um pedaço dele? E quem que são realmente os verdadeiros ganhadores dessa loteria gamer? E no fim, por que eu acho que alguma coisa tem que ser feita, senão nem esportes mais vai sobrar? Antes de falar de quem mais tem ganhado dinheiro, vamos começar por quem tá sendo sufocado ano a ano. Os times. E o motivo de eu ter decidido fazer esse vídeo agora foi ter visto uma entrevista inteira do dono e CEO da Gen.G, o Arnold, na qual ele explica pro Monte Cristo, no programa dos Four Horsemen, a situação delicada das equipes. Deixando claro aqui que esse não é um vídeo pra passar pano pros donos de org, aos quais eu mesmo tenho muitas críticas, mas é pra tentar passar pra vocês o cenário como ele é. Vamos dar um pulinho alguns anos atrás pra eu te lembrar do tamanho do problema. Entre 2018 e 2021, todas as organizações que tinham um time de LoL e Valorant tiveram que se adaptar ao modelo de franquias. A Riot, que tinha planos para franquear só mais tarde, sofreu pressão da liga de Overwatch, que na época prometia o futuro dos esportes com a Overwatch League, com um contrato mínimo garantido, pagamentos astronômicos e contava com alguns dos maiores nomes de investidores da época. E aí, usando o mesmo modelo, a Riot começou a cobrar valores que iam de 4 milhões de reais até 10 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, na Europa e na Coreia. Isso tudo só para entrar no bar, tá? Sem consumação. E não bastasse isso, se você tinha um time, você tinha que comprovar ali por A mais B que você tinha estrutura boa, que você pagava salário em dia, que você tinha uma base de fãs interessante ali que dava para ser trabalhada, ou seja, uma papelada toda complexa. Para quem lembra, alguns times bastante tradicionais aqui do Brasil ficaram de fora da seletiva e nunca chegaram a voltar pro Tier 1, como é o caso da INTZ e da KABUM. E além dessa barreira de entrada absurdamente cara, nos últimos 5 a 6 anos, por conta das promessas de retornos surreais que os esportes fomentaram na cabeça de executivos de mercado meio delusional, os salários de jogadores chegaram a subir 10, 15, 20 vezes. Eu não tô falando que o jogador não mereça receber bem, tá? Mas quanto será que dá de retorno um importe que vai pro NA custando mais de $1 milhão por ano só pra jogar LoL? Sobre qual circunstância esse dinheiro vai voltar pra mão do investidor? Bizarro, né? E o problema de salários inflados não foi só lá fora, já que não existe nenhum tipo de controle sobre isso nas regiões de esportes. No futebol, na NBA, na NFL, por exemplo, existem regras extremamente detalhadas sobre salary cap, né, ou teto de salário, como a gente chama aqui no Brasil. E não são números definidos aleatoriamente, como nos esportes. Eles são uma porcentagem do que a liga gera de lucro anualmente. E faz sentido, né? Por volta ali de metade do valor total de faturamento da liga vai para a mão dos jogadores, de quem traz o fã para ver. Mais do que justo. Só que, jovens, nos esportes, como a gente tem visto por aí, esse número pode passar e muito de 100% do que a liga ou os times faturam. A situação dos times ficou tão feia que os que não fecharam as portas hoje têm pouquíssimas opções para gerar dinheiro dentro do próprio ecossistema. Algumas das principais, inclusive, são bastante polêmicas e alvo de um monte de legislação, reforma e discussão nas redes e nos parlamentos, como as casas de apostas, né, ou mais conhecida como bets, e também, mais recentemente, o dinheiro
dinheiro que tem sido injetado pela Arábia Saudita através de Esports World Cup, né, EWC, e a Sports Nations Cups, a ANC. Os poucos times que estão segurando as pontas agora e para os próximos anos são os que estão diversificando a sua fonte de receita. Eu já comentei aqui em outro vídeo sobre a G2, que tem investido em criptoativos para gerar renda. O próprio Arnold da Gen.G já falou algumas vezes que hoje a org dele não depende de esportes mais 100% e que só próximo de uns 60% ali da receita dele vem dessa fonte. Eles têm sistema de academies, de tutorias e aulas de desenvolvimento de jogos, além de usar a estrutura deles para poder vender produtos e serviços para o público gamer. E aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos de algumas orgs como a Fúria, que buscou vaga cedo lá na Kings League com a Fúria FC, e também tem brigado pelos direitos de transmissão de esportes, que a gente vai falar um pouco mais sobre em breve, com a Madhouse TV, que é uma parceria com o Podpah, colocando o talento criativo e as boas conexões que o board da Fúria tem para sair da bolha. Legal, né? Só que, e aí? Parece que tá cada vez mais difícil a gente imaginar um futuro no qual a gente tem esses times puros de esportes que nasceram disso, investem nisso e recebem de volta tudo que investiram, né? Um pouco esquisito. E se os maiores perdedores agora, quem tomou a maior porrada até agora, foram os times, então quem é que foi que se deu bem até agora? Bom, não deve ser nenhum mistério que os primeiros grandes agraciados foram os jogadores. Na minha opinião, boa parte disso é justo, tá? Pensando que a carreira de um atleta de esportes tende a ser extremamente curta, quanto mais ele conseguir se proteger financeiramente, melhor. O problema é que quando passa do aceitável e começa a inflar demais, aí a farra dura pouco. Além disso, eu tô aqui falando que os players melhoraram muito de situação, mas é claro que não são todos. Assim como em qualquer esporte, só quem de fato alcança ali o top 0,001%, quem tem contrato, quem disputa o topo, esses sim fazem parte dos ganhadores. E todo ano eu escuto essa discussão aqui internamente, né? Nossa, salário tá muito alto, a multa tá muito alta, tá impraticável, isso aí não existe. Aí chega no final do ano tome salário, tome aumento de salário, tome aumento de multa, tome valores milionários. Os valores não assustam mais, né? É foda ficar no fogo cruzado só assistindo isso aí acontecer. E eu já abri, inclusive, alguns desses valores pra vocês naquele vídeo que eu fiz do Carioca, então quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá que vocês vão curtir. Agora, se você parar pra pensar nas notícias de que evento de esportes não dá retorno, não tem dinheiro envolvido, só paga o custo e olhe lá, você pode pensar que as publishers, ou seja, as donas dos jogos, podem ser umas coitadas. Mas olha, você estaria redondamente enganado. A conta aqui não é se o evento de LoL, de CS ou de Valorant vai dar dinheiro direto para as empresas, mas sim o quanto de público novo eles ganham, quanto um fã que vai no evento desses está disposto a gastar mais dentro do jogo, e também o quanto ver um profissional jogar dá aquela coçada na mão da gente para ir bater uma partidinha. E esse efeito é bastante comum. Pensando bem recente, se o futebol tivesse um dono ali, né, no caso a FIFA pode até ser considerada, mas não é dona do futebol, quanto dinheiro ganharia com a galera querendo jogar uma bolinha, né? Gastar dinheiro com chuteira, colete, meião, bola e afins, se tudo isso só fosse vendido dentro do site do jogo. Ou seja, as publishers, elas fazem dinheiro pesado usando os esportes como vitrine. Tá ali é só um chamariz para vender mais skins, mais passes de temporada e a merchan do jogo. De um jeito ou de outro, o dinheiro sempre vai encontrar quem é dono do campo e da bola, desde que tenha gente interessada em jogar. E olha, eu não vou citar cada um que tá ganhando dinheiro com isso aqui por nome, é claro, mas se tem uma vertente que tem se dado bem até agora, são as co-streams. E eu já comentei aqui em outros vídeos que uma das maiores fontes de renda dos esportes tradicionais não tá disponível aqui nos esportes pra gente: direitos de transmissão. Com isso, desde que os donos das imagens deem permissão, qualquer um poderia transmitir os jogos da sua casa. Sabendo disso e vendo que a demanda existia, as empresas cederam esses direitos de graça para os grandes nomes do cenário que já tem um público cativo para captar mais gente. Obviamente, isso traz algumas questões difíceis de resolver, mas é assunto muito extenso para encaixar aqui. E assim, vários desses nomes, como o Baiano, o Gaules e o Keidro, fizeram seus negócios a partir disso, transformando as suas lives em verdadeiros canais de entretenimento. E eles têm várias vantagens competitivas em cima da publisher. Eles capturam a essência do que sempre foram os esportes, que era algo mais nichado, direcionado para quem é fã e gosta de discutir o jogo. Também tem muito pouco
filtro nas transmissões, usando linguajar mais da galera, né? Não tem muita gourmetização corporativa de alto valor, mas sim algo mais simples, parecido com o que a Cazé TV fez recentemente no futebol. Além disso, o custo de produção deles é infinitamente mais baixo, já que a maior parte das coisas é feita de casa, cada um com a sua câmera, microfone, e o som e a imagem dos jogos em si é de altíssima qualidade fornecido pela publisher. Com esse pacote todo e sem as amarras de uma transmissão oficial, eles ganham em todas as áreas. Patrocínios, inscritos, doações, assinantes, projeto de educação, formação e visualizações de notícias e até fazendo eventos presenciais com merchan próprio. Esses aí são os patrão de verdade, irmão. Ok, entendido tudo isso, vamos aos fatos. Tem uma galera colocando capital em risco, investindo, contratando gente e movimentando o cenário que tá meio desamparada. Poucos times hoje devem estar satisfeitos de verdade, incluindo os maiores. E voltando a falar um pouco do Arnold da Gen.G, ele disse que acha que cerca de 60% dos times ainda vão desaparecer nos próximos anos. Vai ser um reajuste, um recálculo de rota. Mas para onde essa nova rota vai levar ainda é meio difícil saber. E aí eu queria adicionar algumas preocupações extras que eu tenho com o sistema como ele funciona hoje. Se você é um fã de Valorant ou de LoL, por exemplo, as melhores formas de você se conectar com seu time, com seu ídolo e com o seu jogo favorito estão ficando cada vez mais raras. A mão de ferro que a Riot tem em como e quando os eventos e os campeonatos acontecem faz com que você tenha poucas vagas nos presenciais, poucos presenciais e menos ainda forma da galera pensar como monetizar em cima disso. Hoje em dia quase não existe aquele surgimento e crescimento orgânico das comunidades locais de esportes. Tá tudo centralizado e até os times que já têm fãs fiéis, como é o caso da Gen.G, não conseguem servir esse fã direito. O Arnold também comenta como é difícil conseguir o ingresso pro LoL Park lá na Coreia para um fã e ver o Chove de perto, e a gente sabe bem que isso também acontece aqui. Nem se você quiser, você consegue gastar seu dinheirinho e apoiar seu time ou jogador favorito. Não de forma que você tenha o devido valor de volta, né, da experiência. E só pra fechar as maiores preocupações, ainda tem a questão de que o público originário dos esportes mais famosos tá tudo ficando velhaco já, né? O pessoal me chama de Jurássico, mas a verdade é que no meu último vídeo, alguns dos comentários mais numerosos foi da galera chegando lá e falando que não consegue mais acompanhar o jogo devido à rotina nova, trabalho, família, compromisso de final de semana. Então tá ficando difícil, né? E o jogo não se adaptou. Nem o jogo, nem o esporte. Só que, se você pensar com a cabeça da dona do jogo, o que eles mais querem é uma leva de jogadores novos, o que pode afetar os planos deles, pra quem já é usuário há muitos anos. Pro jogo durar, entre aspas, pra sempre, tem que ter novos entrantes todo ano, pelo menos se você quiser continuar a ser o jogo mais jogado e assistido do planeta. Será que quando as soluções financeiras todas forem descobertas, o momento dos jogos de hoje em dia já não vai ter passado? Será que quem vai trazer essas soluções são justamente outros jogos e outras publishers? As respostas exatas eu não sei, mas o que tá parecendo é que se continuar assim, a coisa vai ficar insustentável para todo mundo. E até sistemas insustentáveis podem dar certo por um tempo, né? E assim, quando a gente olha para possíveis soluções, elas não são fáceis nem muito rápidas, mas dá pra gente já botar na mesa. Já que os grandes perdedores são os mesmos que, em tese, estão fazendo o cenário rodar e existir de maneira estruturada, então essa galera precisa começar a tomar atitude. Eu não vou ser hipócrita e dizer que o time do Zezinho da feira ia ter a mesma voz que uma Gen.G, uma Vitality ou algo do tipo. Mas, pô, se for pra ter uma limpa no cenário, que seja pro bem do nosso futuro e de quem vai ficar. Quem tem os maiores ídolos das suas modalidades, os Fakers, Fallens, Choves da vida, esses sim têm o poder de barganha. O que acontece quando a PEN não tá nas finais? O que rola quando o Faker não chega no Big Stage? A gente sabe o que acontece. O impacto é imediato. E essa galera que tem a faca e o queijo na mão precisa fazer alguma coisa, precisa se reunir, agir, pensar soluções para que seja construído um cenário que trabalhe para eles. Abrir mais os circuitos competitivos, flexibilidade para mudar de região, liberdade para poder fazer os próprios eventos e arcar com as consequências. Isso são só algumas das ideias que eu tenho visto aí pra gente poder fazer e construir um cenário pro fã hardcore de verdade.
comunidade. Só para citar algumas iniciativas pra gente ficar de olho, se você não sabia, agora você pode acompanhar junto comigo. No CS tá rolando um novo formato com algo mais inventivo. Como a Valve é uma publisher mais hands-off, né, ou seja, que deixa o jogo correr ali, meio que o contrário da Riot, eles criaram um sistema de pontuação que soma vitórias e valores de premiação para fazer um ranking, o que na teoria deveria fomentar um ecossistema inteiro de campeonatos de bom nível e premiações altas para a galera participar. Mais gente envolvida, mais público presencial, mais transmissões, mais dinheiro rodando fora de um lugar só fechado e várias oportunidades para os times que têm um ranking baixo irem farmar esses pontos em mais campeonatos. Já no Valorant, a Riot anunciou que pro ano que vem vai tentar fazer um circuito meio semi-aberto, misturando os times que são parceiros, aqueles que eram tipo franqueados, com os times que vão disputar a vaga dentro do servidor, através de campeonatos diversos durante o ano. E as vagas não são cativas, ou seja, pode ter subida e descida. Tudo isso amparado por um retorno financeiro decente e premiação por participação nos internacionais. Ainda não tem muito detalhe, mas já parece algo menos engessado, né? Ponto pra Riot. E por fim, uma sugestão legal do próprio CEO da Gen.G era que a Riot abrisse mão um pouco do controle de tudo e deixasse os times que realmente têm ideias e investidores dispostos a fazer eventos mais longos, mais próximos do público local, em várias datas durante o ano, para poder vender isso para os patrocinadores e também para os fãs terem acesso aos atletas e ao time, à organização. E no fim, isso abaixaria aquela qualidade final da transmissão e do produto em, sei lá, 10, 20%. Aliás, falando nisso, quantos de vocês assistiram a um evento presencial do Ilha das Lendas recentemente, que não foi feito pela Riot e quiseram, sei lá, escrever uma cartinha dizendo que a qualidade final da imagem ou do som estava 10% pior? Praticamente imperceptível, e o ganho de ter mais conteúdo, mais eventos, mais criatividade é absurdamente maior. Quantos de vocês não iriam em um evento aí próximo do seu bairro, da sua cidade, às custas de não ver necessariamente na sua TV 4K da sala? Pra que você precisa de 4K se você tá vendo ao vivo, indo com gente que você gosta, que você não vê há um tempo? Eu misturei aqui algumas das ideias que eu vi em alguns vídeos com algumas das próprias ideias que eu já discuti internamente com o pessoal do meio. Mas eu queria, na verdade, era discutir com vocês também, né? O que vocês acham que dá pra fazer pra sair desse sistema insustentável? Mas o que te faria voltar a acompanhar o seu esporte favorito hoje em dia? E galera, que apoio surreal que vocês vêm dando aqui nos vídeos do canal. Eu não imaginava que eu fosse atingir tanta gente assim. E colocar um pouquinho mais esse tijolinho a mais, né, no nosso hobby me faz ficar muito feliz, mas é impossível de construir isso sem vocês junto, né? Então, queria agradecer a todo mundo que vem vindo pra cá, comentar, assistir, deixar sua opinião. Inclusive, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pro YouTube entregar pra cada vez mais gente e a gente crescer a nossa comunidade. Valeu, molecada, até a próxima!